Fala, minha rapaziada! Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Nesse conteúdo a gente traz tudo o que de mais importante aconteceu no noticiário do Internacional nesta segunda-feira, hoje dia 9 de fevereiro de 2026. Tem muito pra gente falar. O Inter classificado para as semifinais do Campeonato Gaúcho, o Inter que se reapresentou hoje no CT Parque Gigante, tem novidades, já se prepara para a próxima rodada, a terceira do Campeonato Brasileiro contra o Palmeiras. E o Inter pode ter um retorno importante à lista de relacionados e quem sabe até na equipe titular no jogo de quinta-feira. Patrocinador Master. O Inter tem negociações caminhando. E tem informação boa e ruim nisso. Eu vou explicar nesse conteúdo. A gente vai falar sobre a grande dificuldade que o Inter encontra nesse momento para buscar reforços e que já é admitida pelo Departamento de Futebol Colorado. E vamos falar sobre 3 nomes que estão na pauta do Inter também. Antes, eu peço para tu deixar teu like, te inscrever, ativar o sininho das notificações para não perder nenhum dos conteúdos por aqui. E já deixa o teu comentário aí e participa do vídeo com a gente, tá certo? Bom, gente, o Inter, depois da vitória de ontem, 3-1 contra o São Luís no estádio Beira-Rio, se reapresentou no CT Parque Gigante na tarde desta segunda-feira e iniciou as atividades e a preparação para o jogo contra o Palmeiras na quinta-feira, 9h30 da noite no estádio Beira-Rio, terceira rodada do Campeonato Brasileiro. Agora já é vencer ou vencer, por mais que seja o Palmeiras, por mais que seja um jogo complicado. Pesolano ontem na coletiva pós-jogo do Gauchão até classificou o Palmeiras como o melhor time do futebol brasileiro no momento, mas o Inter precisa vencer a primeira dentro do Brasileirão. Deixou escapar 3 pontos em casa na estreia contra o Atlético Paranaense e, de certa forma, deixou escapar 2 pontos, porque jogou melhor do que o Flamengo, jogou para vencer no Maracanã no último meio de semana. É a oportunidade do Inter vencer a primeira no Campeonato Brasileiro. Então, quinta, 9h30, Inter e Palmeiras no estádio Beira-Rio. A única novidade que deu pra gente ver hoje à tarde no CT Parque Gigante, nessa atividade de reapresentação, foi o retorno do Benjamin Arrim, que já tinha voltado a trabalhar com bola, ele que lesionou lá na terceira rodada do Gauchão contra o Ipiranga em Erechim, já está trabalhando com controle, evidentemente, está num período já de retreinamento, mas treinando hoje, terça, quarta, muito possivelmente será pelo menos relacionado para o jogo contra o Palmeiras. Começar entre os titulares não é uma tendência. A tendência é que o time se mantenha da forma que tem jogado, tá? Nos principais jogos do ano, no Grenal e nas 2 partidas até aqui do Brasileirão. Com o Rocher no gol, Bruno Gomes na lateral direita, Mercado e Vitor Gabriel a dupla de zaga e o Bernabé na lateral esquerda. Ronaldo primeiro volante, Paulinho segundo, Carboneiro e Vitinho nas pontas, Alan Patrick centralizado e Borré no comando de ataque. Deve seguir dessa forma o time do Inter, tá? Deixa eu falar aqui sobre um assunto importante que é patrocínio Master, tá? Porque tem informação importante em relação a isso, informação que foi trazida primeiro pelo Vaguinha no final de semana e eu confirmei com algumas pessoas do clube hoje, tá? O Inter tem negociações caminhando muito bem em relação ao seu patrocínio Master. A gente sabe que tem uma crítica e uma cobrança muito forte do Inter ter iniciado já o Brasileirão e já está aí há 2 semanas dentro do Brasileirão, mais os jogos do Campeonato Gaúcho e Grenal, sem um patrocinador Master, tá? E a gente sabe que hoje as bets têm comandado esse mercado nos clubes do Brasil. E a tendência é que seja uma bet, por tudo que a gente ouviu, tá? Mas eu não tenho essa confirmação. A gente sabe que a BetMGM demonstrou interesse. Eu já falei há muitas semanas aqui no canal, tá? Há umas 2 semanas que aquele vídeo que vazou no TikTok do pessoal da BetMGM gravando um conteúdo no Beira-Rio era em parceria com a Abril, não tinha nada a ver com o Inter. Depois isso pipocou de novo nesse final de semana nas redes sociais. Eu até não voltei para falar aqui no canal porque já tinha falado sobre o assunto com vocês aqui em vídeo há 2 semanas pelo menos, tá? Não tem nesse momento nada acertado entre BetMGM e Inter, por mais que a empresa norte-americana tenha demonstrado interesse, mas a informação principal é de que sim, existe uma negociação caminhando, o que a gente não tinha 1, 2 semanas atrás, uma negociação caminhando para um patrocínio Master. O que é importante colocar aqui? Isso já é confirmado também no bastidor do Inter, tá? Não vai ser o mesmo valor e nem próximo do valor da Alfa. A Alfa tinha um contrato com a dupla Grenal, que durou só 1 ano, é verdade,
mas um contrato de 50 milhões ano, que dava mais ou menos 4 milhões e pouquinho por mês, quase 4 milhões e meio de reais por mês. Não vai ser um contrato próximo desses 50 milhões o que o Inter está negociando, mas o Inter acredita que seja um bom valor dentro das perspectivas que tem para 2026 e dentro do que o mercado paga geralmente para os clubes do Rio Grande do Sul, tá? Então poderemos sim ter novidades nos próximos dias, nas próximas semanas, em relação a patrocínio master e dinheiro novo no estádio Beira-Rio. Vamos para informações de mercado? Eu quero começar aqui falando sobre uma dificuldade que o Inter admite que está encontrando nesta janela de transferências, tá? Que é lidar com a questão do limite de estrangeiros. O Inter está muito atento em relação a isso. O Inter nessa janela já trouxe 2. Trouxe o Félix Torres e o Rodrigo Villagra. E existem outros nomes de jogadores estrangeiros que às vezes são oferecidos, que às vezes negociam, que o Inter demonstra interesse, mas o Inter está muito atento em relação a isso. Por quê? Nos últimos anos a gente passou por muitas mudanças da questão de limite de estrangeiros, né? Tinha uma época que era 5, depois foi para 7, por último foi para 9, tá? E para a gente ter uma ideia em relação a isso, tá? O Inter hoje tem 12 estrangeiros no seu elenco, contando 2 meninos que subiram recentemente, os 2 ganeses, o Denis Marfo e o Benjamin Arrim. O Inter tem o Rocher, uruguaio, Bernabé e Aguirre, argentinos, Alan Benítez, paraguaio, Félix Torres, equatoriano, faltou citar outros 2 argentinos, né, mas Mercado e Villagra, 2 ganeses, Denis Marfo e Benjamin Arrim, uruguaio Alan Rodrigues e os colombianos Carboneiro e Borré. 12 estrangeiros. Só 9 podem assinar súmula, ou seja, serem relacionados para partidas CBF, seja Copa do Brasil ou Campeonato Brasileiro. Em Libertadores Sul-Americana não tem limite de estrangeiros, mas o Inter não está nessas competições nesse ano, tá? Então o Inter tem 12 e pode usar 9. Vamos lá, tira os 2 meninos, Benjamin e Denis, ficam 10. Ainda tem um a mais. O Alan Benítez não é desses jogadores estrangeiros o que menos está nos planos, que pode sair a qualquer momento. Fica 9 cravado. Mas tu ainda tem uma limitação aí em relação a estrangeiros. E outra, eu tirei numa conta fictícia o Denis Marfo e o Benjamin, sendo que os 2 têm começado bem em 2026. Vão ter que ali na frente receber oportunidades também em Brasileirão e Copa do Brasil com o Pesolano se seguirem jogando a bola que estão jogando. Então o Inter entende que essa questão do limite de estrangeiros vem sendo um limitador também nessa janela de transferências. E o detalhe, tá? Existe uma discussão para o limite na CBF voltar para o número de 7 estrangeiros, tá? Hoje ele está em 9 e o Inter tem 12, mas existe a possibilidade dele voltar para a estaca do 7. Aí, se o Inter seguir com esses 12 ao longo do ano, vai ter 5 estrangeiros sobrando das listas de relacionados. É uma questão assim ser avaliada. Inclusive, a informação de hoje, que veio lá do Leonardo Moll da Band, é de que o Kevin Lomônaco, vou ser sincero, eu gosto muito desse jogador, zagueiro argentino, já jogou aqui no Brasil no Red Bull Bragantino, hoje tá no Independiente, é treinado pelo ex-técnico do Grêmio, Gustavo Quinteiros. O Lomônaco, ele foi oferecido à direção do Inter e a direção, também por esse motivo, da questão do limite de estrangeiros, não avançou em conversas. O Inter até entende que ele tem algumas características que entram na ideia do Pesolano, outras características esbarram na ideia, não estão tão alinhadas, e por conta disso, e principalmente também de ser estrangeiro, o Inter acabou não avançando. O Inter está priorizando negociações com jogadores brasileiros, seja aqui no nosso mercado ou no mercado do exterior, mas jogadores principalmente brasileiros, tá? O Kevin Lomônaco, ele foi oferecido, inclusive tá para ir pro Atlético Mineiro agora, com o Inter não teve nenhum tipo de avanço. Sobre o lateral esquerdo, tá? E lembrando, um zagueiro, um lateral esquerdo e um ponta. As 3 funções, as 3 posições, os 3 nomes que a direção ainda quer anunciar nessa janela. Matheus Bahia é o nome da vez de lateral esquerdo, 26 anos, pertence ao Bahia, tem contrato até o final do ano, ficou emprestado ao Ceará nas últimas 2 temporadas. O Inter está tentando viabilizar esse negócio. Tem um ponto importante, tá? Como ele tá no último ano de contrato com o Bahia tá vendo a última oportunidade de fazer dinheiro com esse jogador. Então é bem possível que o Bahia peça grana pelo Matheus Bahia, que não libere de bandeja para o Inter. Mas o Inter sim demonstrou interesse nesse jogador, até o momento está no estágio inicial de conversas, nada fechado ou próximo de estar fechado. Em relação ao Bruno Rodrigues, o Inter tem um acerto com o jogador, mas não tem um acerto com o Palmeiras. Por quê?
o Palmeiras quer dividir o salário de uma forma diferente do Inter. O Palmeiras quer que o Inter basicamente pague ali 70-30, 70% do salário, o Inter paga 30% do Palmeiras, enquanto o Inter tá tentando deixar algo mais dividido, mais ali próximo dos 50-50. Ele ganha 700 mil lá no Palmeiras. Só que também tem um ponto importante que faz parte das negociações, né, gente? O Palmeiras contratou o John Arias agora, o Bruno Rodrigues custa 700 mil mensais, ele tá ficando cada vez mais sem espaço, daqui a pouco já não vai mais ser relacionado. O Palmeiras não vai deixar de negociar com a possibilidade do Inter pagar pelo menos parte do salário desse jogador, só por birra, por não fechar nos moldes que ele quer. Isso acontece muito, às vezes, e aconteceu com o Inter nessa janela, por vezes não era nos moldes que o Inter queria, mas o Inter aceitava para fazer o negócio de uma vez e não ficar segurando o jogador aqui. Isso acontece, é normal. Então eu acho que nessa queda de braço o Inter tem um pouco mais de vantagem do que o Palmeiras, mas a expectativa do Inter é fechar o quanto antes, porque o Inter queria fechar, por exemplo, nessa semana, a situação do Bruno Rodrigues, tá? Que é o atacante bola da vez, jogador de lado de campo que o Inter tenta fechar a contratação. Outro nome, só se surgir uma possibilidade, uma grande oportunidade de mercado pro Inter, tá? Deixa teu like, te inscreve, ativa o sininho das notificações que eu volto pra falar do Colorado aqui no canal, tá bem, gente? Um grande beijo pra vocês, um abraço e até a próxima.